Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e no vídeo de hoje vamos falar sobre um recurso interessantíssimo que é o Drill Through, que é um recurso dentro do Power BI que você pode utilizar para expandir ali o nível de detalhamento dos seus reports, dos seus dashboards, tá? E de todos os seus relatórios. Mas antes disso, eu gostaria de recapitular alguns pontos que falamos em outro vídeo aqui, eu vou botar o vídeo na descrição, algum link aqui para você ver, tá? Que é basicamente a estrutura que nós temos para cada tipo de dashboard e os tipos de dashboards existentes. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, a estrutura padrão de uma empresa, né, o nível hierárquico ali de uma empresa, você possui os diretores, os gerentes, os coordenadores e, no final das contas, o pessoal que está na linha de frente, né? A gente já falou bastante sobre a necessidade, tá, de você ter indicadores na empresa no nível hierárquico mais alto e esses indicadores eles permearem até o nível operacional. Essa comunicação é muito importante. Mas, apesar de tudo isso, dessa estrutura necessária, quando a gente vai desenvolver uns dashboards, quando a gente vai criar nossos relatórios, criar os dashboards, a gente precisa que esse dashboard se comunique da melhor forma possível, porque afinal das contas, um dashboard é uma forma de comunicação. Então você precisa entender qual é o público que está ali consumindo aquela informação para que você construa a estrutura do seu dashboard apropriada e de uma forma mais adequada para esse público. Quando a gente viu no nosso vídeo, a gente viu o seguinte, que existem de uma forma mais macro, existem três tipos de dashboards, tá? Um dashboard mais estratégico, onde o público que vai consumir as informações desse dashboard são diretores, executivos, né, a alta gerência, digamos assim, onde é um dashboard que tem um objetivo de acompanhar os indicadores macros da organização, os indicadores que a gente chama de indicadores estratégicos. Normalmente é um dashboard que não precisa de ser atualizado em tempo real, que não tem uma necessidade ali de você ficar acompanhando todos os dias, até porque essas reuniões de acompanhamento, esses dados eles são acompanhados de uma forma menos frequente, digamos assim. Ou seja, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Pensa sempre no exemplo de um aeroporto. Tá? Você tem o CEO do aeroporto, ele não quer ver quantas bagagens estão sendo despachadas, né? Então, cada nível hierárquico dentro da empresa reflete uma necessidade de comunicação diferente. Então você tem um dashboard tático, que ele precisa um pouco mais de frequência de atualização, mas ele está mais voltado para a parte de coordenação, supervisão, um gerente ali que é mais voltado na parte operacional. Tá aí um dashboard operacional, que é um dashboard mais da linha de frente. Então, pegando o exemplo do nosso aeroporto, seriam as pessoas que estão ali, né, olhando as bagagens, os voos chegando, voo atrasado, aquela frequência necessária de acompanhamento para que você consiga gerir em tempo real a operação, né, o chão de fábrica, como a gente fala, da empresa. Então, cada tipo de dashboard, né, você tem aqui um tipo de público diferente. Já falei isso nesse outro vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição, mas no vídeo de hoje eu queria falar um tema bastante interessante, que é o Drill Through, mas como você já conhece, a gente costuma sempre traduzir esses recursos para a realidade. Então, qual é o ponto aqui que eu quero trazer para você? Vamos lá. Apesar de uma forma macro existir esses três tipos, né, de dashboards, quando a gente está falando de um dashboard tático, tá, onde é um dashboard que você está acompanhando sua equipe, a operação ali de um setor específico, existe a possibilidade de você precisar ir num detalhamento maior. Ou seja, em alguns casos existem gerentes ou coordenadores, pessoas que têm um perfil ali um pouco mais analítico, curioso, que gostam de ter um nível de detalhe um pouco maior. E aí você constrói um dashboard macro, mas você vira e mexe e tem a necessidade de explodir em mais detalhes esses dashboards. E existem diversas possibilidades. Uma delas é utilizar esse recurso do Power BI chamado Drill Through. Então, o que seria na prática, né, isso? Seria um dashboard nível tático, onde você consegue trazer exemplos, tá? Um dashboard aqui de nível tático, onde você precisa, em algum momento, comunicar esse nível tático, tá, com o nível operacional. Então, nós vamos usar um exemplo aqui do setor de compras de uma empresa, o setor de suprimentos. Você está acompanhando os indicadores desse setor, se tem itens atrasados, se não tem, quais são os compradores que fazem mais compras, qual é o maior fornecedor, esse tipo de coisa. Mas você, como gestor, quer entrar em mais detalhes. Como você faz isso? Você explode a informação para ver no nível de detalhe o que compõe aquele número. Isso é uma forma de você
caminhar temporariamente entre os tipos de dashboards, tá? Pô, Lorenzo, mas eu não faço isso, não tenho essa necessidade. Não tem problema, é um exemplo simples que eu vou estar trazendo aqui, que você vai entender, mas que é muito eficaz, principalmente para você ter um controle mais detalhado no momento que você precisa. Nem todo mundo usa, nem todo mundo vai precisar, tá? Mas é um recurso importantíssimo que existe dentro do Power BI. Como ele funciona? Então, mãos à obra, vamos à prática. Vamos abrir aqui o nosso Power BI, tá? Eu tenho um dashboard aqui de suprimentos, de acompanhamento de compras, um dashboard que a gente fez no nosso evento gratuito, Acelerador de Carreiras com Power BI, um evento sensacional que a gente vai estar fazendo diversas vezes aqui ao longo dos meses, tá? A gente vai estar trazendo coisa nova, gratuito, 4 dias ao vivo, todo mundo, bastante gente, foi um dashboard bem maneiro aí que o pessoal gostou bastante. Mas hoje vamos falar sobre esse recurso que é o Drill Through, que existe dentro do Power BI. Como funciona isso? Basicamente é o seguinte, olha só, eu tenho aqui meus indicadores de compra, quanto que é o valor total, quantas compras a minha equipe fez, quem é a minha equipe aqui, ó, quem são os compradores da minha equipe, quantas compras cada um faz, quais são os setores que demandam essas compras, os fornecedores, compras que estão dentro do prazo, fora do prazo. Então você tem uma visão mais macro, tá, sobre o que está acontecendo no setor. Só que em alguns casos eu preciso saber o seguinte, tá, quais são as compras, olha só, quais foram as compras, eu quero saber, que eu quero exportar para o meu Excel, por exemplo, quais foram as compras realizadas pelo setor de cozinha, tá? Quais foram as compras que o setor de suprimentos fez para esse departamento da cozinha aqui nessa empresa, para o departamento de TI, tá? Quais são as compras, por exemplo, que foram destinadas a esse fornecedor, né? E com toda a dinamicidade do Power BI. Então, por exemplo, se eu clicar aqui ó, em novembro, eu quero saber quais foram as compras realizadas em novembro para esse fornecedor. Então, em muitos casos, a gente precisa explodir essa informação. E o gestor ali da área, em alguns casos, ele quer ter essa autonomia, né? Ele quer pegar esse dashboard tático e migrar, né, com um nível de detalhamento maior, um nível de detalhamento mais, talvez, operacional, digamos assim. Tá? Como a gente consegue fazer isso? Primeira coisa que a gente precisa fazer dentro do Power BI é criar uma nova página, onde eu vou chamar essa página aqui ó, de detalhamento. Dei um Enter, ó, chamei aqui minha aba de detalhamento. Vou deixá-la oculta para quando eu publicar esse dashboard, essa aba não aparecer, porque eu quero que ela seja uma aba apenas para uma certa navegação que eu vou mostrar para você. E aqui ó, vou abrir minha base de dados, eu tenho aqui um modelo de dados que eu tenho as compras realizadas por essa empresa, então eu tenho aqui as compras, todos os registros de compra, linha a linha, com valor, com tudo. Tenho o comprador, tenho o departamento, tenho o fornecedor, tenho aqui o tempo, tá? Todo o meu modelo de dados padrão. E aí eu vou construir aqui uma tabela normal, bem simples, que vai ser o seguinte, ó. Eu quero que tenha, por exemplo, ó, a matrícula do meu, o número da minha ordem de compra, eu vou arrastar as informações para cá. Eu quero saber quanto que foi a quantidade, quanto que foi o preço dessa ordem de compra. Eu vou abrir aqui e fazer um tabelão bem bonitinho. Quais foram os status, tá? O nome do item que eu comprei, tá? Eu quero saber o seguinte, qual é o nome do comprador que fez essa compra de fato. Quero saber quando ela foi aprovada, olha só. Quero saber quando ela foi aprovada. Eu estou botando diversas informações aqui. Quem foi o departamento que solicitou essa compra, tá? Tá tudo relacionado, então eu posso arrastar de uma tabela para outra. Você já está cansado de saber quem foi o fornecedor. Pô, legal, Lourenço. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para não ficar muito pequeno para você. E aqui na nossa linha de grade, vou aumentar aqui, vou botar 13. Legal. Então tem aqui minha barra de rolagem. Vou dar uma formatada aqui na minha tabela, não quero aqui valores totais mostrando. Posso colocar aqui o valor total, ó, unitário, valor total. Então tem um nível de detalhamento onde você já sabe qual é a dinamicidade do Power BI. Data da aprovação, posso botar aqui ó, a aprovação, dar um Enter, automaticamente aqui ele muda o nome para cá da minha tabela. Posso personalizar tudo, tá? Como você já conhece dentro do Power BI. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero que a pessoa consiga filtrar, né? A pessoa que está buscando, que está montando aqui esse relatório, está analisando o relatório, ela consiga de fato, tá? Filtrar os dados lá no dashboard principal e vir para essa tela, onde tem um nível de detalhamento maior, que são todos os meus registros, e exportar isso para um Excel para fazer alguma outra análise. Como eu faço isso? Existe um recurso, tá? Dentro do Power BI, que se chama aqui, ó, Drill Through Relatório Cruzado. O
que você faz? Basta vir aqui, ó, cliquei numa página em branco, vir aqui, ó, ativei o relatório cruzado. Por enquanto, nada aconteceu. Agora eu vou falar o seguinte, eu vou expandir aqui, ó, eu quero trazer quais são os campos que vão permitir o relatório cruzado, né, esse detalhamento. Então a primeira coisa que eu vou colocar vai ser o seguinte, o comprador. Ó, vou colocar aqui, ó, eu tenho lá a minha tabela de comprador, vou colocar comprador aqui. Tá, Lourenço, não aconteceu nada. Vamos ver o que esse recurso permite. O Power BI cria automaticamente essa setinha, porque ele entende que essa é um ambiente que você vai detalhar os relatórios. Então eu vou vir no meu dashboard agora e olha onde eu tenho aqui o comprador. Quando eu aperto o botão direito, primeiro, se eu passar o mouse em cima, ele já avisa, ó. Clique com o botão direito para fazer uma consulta Drill Through. Então, se eu apertar o botão direito, exibe isso aqui, ó, Drill Through Detalhamento, que é justamente a aba que a gente criou aqui embaixo. Quando eu clico Drill Through Detalhamento, automaticamente eu venho para esse relatório aqui e aqui eu estou vendo só as compras da Ana Júlia. Preciso voltar, tem um botãozinho de voltar. Então, se eu vir aqui, por exemplo, ó, Ricardo Antunes, detalhamento, só as compras do Ricardo Antunes, tá? Então é um recurso bem bacana porque você explode, você tem um nível de detalhe maior e você consegue exportar isso, tá? Para fazer uma outra análise ou mandar para alguém, tá? Mas como eu conseguiria, olha só, se eu vir aqui em cozinha agora, eu não consigo ver, não tem esse recurso de detalhamento. Por quê? Porque eu coloquei lá naquela página só a permissão para o comprador. Se eu vir aqui agora, ó, dentro dessa página, clicar aqui e ao invés de comprador aqui, eu posso colocar, por exemplo, ó, vou botar aqui o mês, tá? O período, eu posso colocar, tá, o fornecedor, eu posso colocar mais quem que eu vou botar? Eu posso colocar o departamento. Eu coloquei diversos campos, tá? Ou seja, período, fornecedor e departamento, para que agora todo relatório que tem esse campo ele consiga trazer para esse ambiente. Claro, você pode deixar isso aqui mais bonito, botar um título aqui, tá? Escrever aqui, ó, um texto aqui, ó, no botão, botar um texto assim, voltar, tá? Aumentar o texto que tá pequenininho, vou botar 25, voltar, bota um título aqui, cria um design legal, mas por enquanto só quero te mostrar essa funcionalidade, tá? Cliquei em voltar e volto para o nosso relatório, por isso que essa aba é oculta. E aí agora, olha só, se eu clicar no departamento jurídico, automaticamente eu tenho o nível aqui de detalhamento. E eu só vejo as compras do departamento jurídico, tá? Pô, Lourenço, legal, mas eu consigo cruzar mais informações? Olha só, eu quero saber só o Ricardo Antunes, o que ele comprou no departamento jurídico. Então, se eu cliquei em Ricardo Antunes, venho aqui no departamento jurídico, botão direito, olha aqui, ó, detalhamento. Agora eu vejo só o que o Ricardo Antunes comprou para o departamento jurídico. E isso funciona, pessoal, para tudo, tá? Por exemplo, eu quero só junho, olha só junho, só o que a Ana Júlia comprou, tá? E para a cozinha, botão direito aqui na cozinha, detalhamento. Só a Ana Júlia, data da compra de junho, tá? Só o departamento de cozinha. Isso é extremamente importante porque em alguns casos você quer de fato navegar e explorar ainda mais os seus dados, os dados que compõem aquela numerologia. Exportar isso e criar análise em outros lugares ou enviar para alguém, uma pessoa que não tem acesso, tá? E avaliar de fato o que compõe, o que está por trás desse número. Recurso extremamente importante que você não pode deixar de mostrar aí para os seus clientes internos, na sua empresa, para as pessoas que usam os dashboards, porque vale a pena ter esse recurso. Então no vídeo de hoje era isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, dar um like nesse vídeo, porque tem muito conteúdo toda semana para você sobre Power BI, análise de dados. E é isso. Muito obrigado. A gente se vê por aí. Um abraço.